E aí pessoal, voltamos para mais uma aula de derivada da função implícita. Ainda resolvendo nossos exemplos, porque a gente está em uma sequência de aulas de exercícios, tá? De função implícita. Trazendo o segundo exemplo, agora o que é que eu estou querendo, meu povo? Eu estou querendo a dx dy. O que é que significa solicitar para você dx dy? Significa que nessas situações x é uma função de y. A gente fez no exemplo anterior x como y como função de x. Agora eu quero o contrário, eu quero x como função de y. Tudo bem? Bom, o que é dependente agora? X é dependente, y é variável independente, ok? Então como é que eu vou proceder na minha derivação? Quando eu passar pela equação implícita, eu enxergo x como uma função desconhecida de y, tá? E vou derivar com as regras de derivação propostas para uma determinada função. Por exemplo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho raiz de x mais raiz de y. Raiz de x equivale ao que, meu povo? X elevado a meio. E raiz de y elevado a meio. Porém, agora, o y é a minha variável independente, tá? Já o x é a minha variável dependente. É uma função que eu não conheço, que não está explícita, está implícita, está guardada, ok? Como eu vou lidar com essa derivação com o x implícito? Eu derivo ele como função, aqui será uma função potência, tá? Em x, ou melhor, em y, porque a variável y está aqui, porém não está explicitada. Derivando essa função aqui, x de y, como é que eu lido? Isso será meio de x elevado a meio elevado a menos 1, que é o expoente que eu tinha, menos 1, tá? Vezes a derivada dessa função x, que eu não sei, que não está explícita, mas está ali, eu sei que x é uma função de y. Ok? Qual é a derivada de x? Simplesmente chamarei de x' em notação de Newton. Mas, derivada desse y, só que esse y agora é uma variável independente, ela não depende de ninguém, ela só está ali. Então, qual é a derivada dela? É a derivada de uma função potência meio y elevado a meio menos 1 menos meio. E eu não preciso multiplicar pela derivada dela, porque nesse caso o x, ou y, perdão, é uma variável independente. Estou sendo bem repetitivo para que você saiba a diferença do exemplo anterior para esse exemplo. Dá uma olhadinha na videoaula anterior, tá? Isso é igual, qual é a derivada do 4? Zero, derivada de uma constante. Aqui é só a restrição para que tenha validade, né? X e y tem que ser números positivos, beleza? Para que eu possa trabalhar com a raiz quadrada. Bom, isolando agora a derivada, que é a derivada em x. Como é que fica? Antes eu vou dar uma melhoradinha. Isso aqui equivale a x' sobre 2 raiz de x, tá? Descendo o expoente, ou melhor, descendo a potência, porque o expoente é negativo, mais 1 sobre 2 raiz de y igual a 0. Isso implica x' sobre 2 raiz de x igual, passa para cá negativo, menos 1 sobre 2 raiz de y. Isso implica que x', passo multiplicando em cruz, menos 2 raiz de x sobre 2 raiz de y. Simplifico, isso é menos raiz de x sobre raiz de y. Essa é a derivada implícita quando x é uma função de y, tá? Daquela equação do item A. Aproveitando a mesma equação do item A, eu quero reparar uma situação. A questão não está trabalhando, mas e se nós quiséssemos a dy dx? Nessa mesma equação implícita. Se eu supusesse que y agora é uma função de x. O x agora é uma variável livre, uma variável independente, e o y depende de x. Porém, não é explicitada que função é essa. Poderia ter explicitação se eu isolasse, né? Como a gente já comentou nas primeiras aulas. Então, resolvendo esse item A, de novo item A, só que agora considerando essa situação. Bom, eu enxergo o x como livre e o y agora como dependente do x.
tá? Então, o y é uma função que eu não conheço, eu vou tratá-la como uma função desconhecida e fazer as derivações corriqueiras nele. Então, derivada de x elevado a meio, desce meio, x elevado a menos meio, né? Derivada da potência. Mas, é independente, então não precisa botar o x', porque não é x que está dependendo de y, é y que está dependendo de x agora. Mais meio de y elevado a menos meio vezes y', que é a derivada dessa função que eu não conheço, que não está implícita, ou que não está explícita. Isso é igual a derivada de 4, 0. Bora arrumar. Isso será 1 sobre 2 a raiz de x. Arrumando vai ficar y' sobre 2 raiz de y igual a 0. Isso gera que y' sobre 2 raiz de y é igual, passa negativo, menos 1 sobre 2 raiz de x. Logo, y' será o quê? 2 raiz de y negativo sobre 2 raiz de x. Simplifico, eu vou ter menos raiz de y sobre raiz de x. Não é por acaso que aconteceu isso. O que é que a gente encontrou? A gente encontrou que na mesma equação implícita, calcular dy dx é o mesmo que calcular o inverso de dx dy. Numa mesma equação implícita, se eu isolo uma ou se eu isolo outra, no momento de pensar nas derivadas dessas funções implícitas, tá? Uma será o inverso da outra. Raiz de y sobre raiz de x é o inverso da raiz de x sobre raiz de y. Trouxe isso nesse item A, mas não vou estar fazendo nos outros itens não. Vamos continuar. Valeu? Então, meu povo querido, continuando aqui a nossa questão 2, resolvendo agora a letra B, nesse mesmo viés. Eu quero dx dy, ou seja, x será uma função de y, que está implícita ali, está guardada. Então eu vou enxergar y livre e x dependente, beleza? Bom, derivada de y, sendo ele livre, é simplesmente derivada da função do primeiro grau, com a variável y, que é apenas o coeficiente angular, ou seja, 1. Mais a derivada dessa parcela, que é a derivada da soma. Nessa parcela eu vou ter que formato é esse. Aqui é um xy elevado a meio, tá? Eu vou derivar isso aqui, primeiro como uma função potência macro, desce, é uma composição, tá? Eu tenho um produto que foi jogado numa potência. Então eu derivo primeiro a potência, sobrará xy elevado a menos meio, vezes a derivada interna. Qual é a derivada interna? É a derivada de um produto, onde a primeira função é a função x, que eu não enxergo qual é, tá? E a segunda é a função do primeiro grau y, beleza? Que a variável y é uma variável livre. Então, a derivada da primeira função é uma x', que eu não sei quem é, vezes a segunda função, mais a primeira função, que é a função x, vezes a derivada da segunda, derivada de y, sendo ela livre, qual é? 1, ok? Igual derivada desse outro membro, de 3x ao quadrado. Qual é a derivada disso? Desce o 2, 6, x, o que? Elevado a 1, vezes a derivada de dentro. X é uma função de y, ok? Agora eu arrumo, vai ficar 1 mais, fazer bem devagarzinho, isso aqui ó, é 2 raiz quadrada de xy vezes x' y mais x igual a 6x x'. Isso implica, bom, eu quero isolar o x'. Eu vou distribuir aqui, mas eu vou passar esse 1 para o outro membro e vou distribuir aqui, ó, vai ficar x' y sobre 2 raiz de xy mais x sobre 2 raiz de xy igual 6x x' menos 1, tá? Vou passar tudo que é x' para o primeiro membro, vai ficar
bem devagar, isso aqui sobre raiz de xy menos 6x, x', igual, o que é que fica no segundo membro? Isso já estava, isso vai passar, menos 2 raiz de xy. Está positivo, passa para o outro lado negativo. Isso implica que, o que é que eu tenho? Colocando x' em evidência, eu tenho 6 sobre 2 raiz de xy menos 6x vezes x' igual a isso aqui. Vou colocar só esse menos em evidência, e daí eu vou deixar aqui uma soma. Isso implica que x' será o quê? Será isso, 2 raiz de xy sobre y raiz de xy menos 6x. Aqui a gente poderia estar fazendo uma manipulaçãozinha, tá? Porque isso aqui é x elevado a 1 e aqui é x elevado a meio. Porque raiz de xy é o mesmo que raiz de x vezes raiz de y. O mesmo vale aqui embaixo. Aí eu posso transformar em um x só. Ou seja, isso vai ficar menos 1. 1 dividido por x elevado a meio, conservar a base e subtrair os expoentes. Vai ficar mais 1 menos meio, dá meio. Então vai dar raiz de x em cima sobre 2 a raiz de y embaixo. Similarmente aqui no denominador eu vou ter y dividido por raiz de y, tá? Porque aqui também é raiz de x vezes raiz de y. Eu posso separar. E aí eu vou trabalhar essa base com essa base. São bases iguais, divisão de potências com a mesma base. Y elevado a 1, y elevado a meio. Vai ficar raiz de y, ficou y elevado a meio aqui em cima, né? Sobre 2 raiz de x menos 6x. Tudo bem? Vamos continuar para a letra C. Então, pessoal, vamos para a letra C. Letra C, na mesma ideia, x sendo uma função de y, dessa expressão aqui. Bom, de cara eu tenho que aqui um quociente, a função y como função do primeiro grau, sobre uma função qualquer x de y menos y. Então, derivada do quociente, derivada da primeira, que é a derivada do numerador, é 1, tá? Sobre vezes a segunda, que é a do denominador, menos a primeira, eu repito a função y, vezes a derivada da segunda. A derivada dessa subtração é a derivada dessa menos a derivada dessa. A derivada de x, como eu não sei que função é essa x, que está implícita, eu chamo de x', menos a derivada de y, é uma função do primeiro grau. Será o quê? Menos 1 sobre a segunda ao quadrado, ou seja, o denominador ao quadrado, igual derivada de 2, 0, mais derivada de 2x, é uma função x qualquer elevada ao quadrado, será encarada como o quê? Desce o expoente, x elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada da base, que é x'. X é uma função implícita, eu não sei quem é, mas é uma função de y. Beleza? Isso implica... Agora é só arrumar. Não precisa distribuir, que aqui é 1, vai ficar x menos y. E aqui será menos y x' mais y, tá? Quando eu distribuo, sobre x menos y ao quadrado. Aqui eu vou poder simplificar esse com esse, ok? Igual a 2x x'. Bom, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho que isolar o x', então eu vou manter desse membro x menos y x' igual. Aqui eu vou passar multiplicando. Será 2x vezes isso. Eu não vou abrir esse produto notável, tá, gente? Deixa ele assim como tá, vezes x'. E aí vou passar. Esse eu vou mandar para o primeiro membro. Ou melhor, esse eu vou trazer para o segundo membro. Vai ficar x igual a isso que eu já tinha,
e isso vem para cá para o segundo membro positivo, tá? Isso implica, colocando em evidência, meu povo, vai ficar x igual, colocando em evidência vai ficar 2x, x menos y ao quadrado, mais y, x' em evidência. Então, o que é que eu obtenho? Que x' será o que, meu povo? Isso está multiplicando, o x' passa dividindo. Então, x' será quem? O x sobre toda essa expressão. 2x vezes x menos y ao quadrado mais y. Beleza? Essa é a derivada implícita de uma função x que depende de y para essa equação implícita dada ali na letra C. Beleza? Eu vou ficar por aqui nessa aula. Curte, compartilha, se inscreve no canal se não fez. Qualquer coisa põe um comentário com dúvidas. Se tiver algum problema aí de jogo de sinal, avisa também. Beleza? Que a gente cresce junto, aprendendo matemática. Valeu? Próxima aula a gente vai para mais uma resolução de questão. Vou tentar fazer as duas finais para a gente terminar a derivada da função implícita. Beleza? Valeu!